Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a imersão, sobre o programa, sobre o local, sobre a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico, e a Paula vai trazer um pouco sobre a geobiologia, vai mostrar umas acupunturas que ela anda fazendo por aí, maravilhosas. E a gente vai fazer uma prática, então eu preciso que vocês tenham aí em mãos, no grupo eu coloquei isso, tá? Uma folha de papel, né? Preferencialmente desses ofício A4. Ah, Flávio, só tem um caderninho pequeno. Pode, não tem problema não, tá? E giz de cera ou lápis de cor. Então vamos precisar desses instrumentos, dessas ferramentazinhas para hoje. Lápis de cor e giz de cera é complicado? Então pega uma caneta e vamos fazer com a caneta. A gente vai anotando as cores, tá? Dá certo também. A gente vai fazer uma prática hoje, a gente vai perceber emocionalmente e sensorialmente a nossa casa, nossos ambientes. A gente não precisa estar em casa para fazer isso, tá? Mas eu quero convidar vocês a fazer esse movimento de forma leve e suave. É um lema da Bioconstelar. Quem está lá na formação Bioconstelar me ouve falando isso 500 vezes. É possível? O nosso cérebro ele é hackeável. Então se a gente intencionar que é possível olhar para questões profundas, intensas, de forma leve e suave, a gente abre espaço dentro da gente para isso. Porque aí o nosso cérebro começa a entender que é possível um novo caminho para fazer isso, tá? Então, forma leve e suave. Quem topa olhar para as nossas questões da casa de forma leve e suave, levanta a mão e está comigo aqui. Deixa eu ver. Beleza, chique. Pois é, a casa ou o ambiente, ele é uma projeção do que a gente é como ambiente de expressão na vida. Então, quando a gente fala ambiente, o primeiro ambiente somos nós. Isso tem que ser assim uma coisa horizontalizada entre nós aqui. Então, quando a gente está falando ambiente, a gente é o primeiro ambiente, a gente é casa. Porque a gente é casa de quê? Moram dentro da gente propósitos, essência, emoções, padrões comportamentais, padrões de conjuntos de vínculos que a gente faz com a gente mesmo, com a nossa história. Isso a gente chama de conjunto de padrões sistêmicos. Então a gente abriga muita coisa dentro da gente. E essas coisas que a gente abriga dentro da gente, o cérebro ele é treinado a esquecer 90% dessas coisas que a gente acumula. Não quer dizer que a gente esquece que elas deixam de existir dentro da gente, não. Elas fazem parte da nossa conjuntura emocional e comportamental. Mas o cérebro precisa de fazer esse esquecimento dessas coisas, porque senão a gente surta. Fica muita informação para lidar, inclusive com as coisas diárias, com as coisas mais objetivas da vida. Só que essas coisas acumuladas internamente no nosso ambiente interno, que pode se tornar um quarto da bagunça interna, aí que está a questão, elas tomam 90% das nossas decisões. Mesmo esquecidas, elas tomam as nossas decisões na vida em relação a habitar a nossa história, habitar o nosso momento presente e habitar os nossos ambientes por consequência. Isso a neurociência e a neuroarquitetura que trazem como já estudos comprovados, tá? Então, um dos pontos essenciais para a gente lidar com a harmonia de ambientes e com nossos padrões é olhar para o nosso ambiente interno. Olhar para isso que está acumulado ali dentro, que cognitivamente, que conscientemente a gente não acessa, mas toma nossas decisões na vida. Então a gente não toma uma decisão de morar num lugar, de decorar um lugar, de colocar o sofá em tal lugar, por conta da comodidade, do layout. Isso é o que a gente acha. O nosso lado cognitivo e prático, ele vai tomar a decisão e vai vasculhar o quarto da bagunça para ver o que tem acumulado ali de emoções, sensações, traumas desde o útero da mamãe, da casa da infância, das casas que a gente já morou, dos relacionamentos que a gente já habitou, e a partir disso toma a decisão. Então as decisões na vida em relação a morar na nossa existência e morar nos ambientes são sistêmicas. Estão abarcadas, estão sustentadas por conjuntos de vínculos emocionais, físicos, comportamentais. Então esses conjuntos de vínculos
são ancorados para tomar as nossas decisões. Por isso o Feng Shui sistêmico e a constelação de ambientes é uma abordagem terapêutica para a gente olhar para o nosso ambiente interno através da representação simbólica da casa. Nossa, Flávio, que tanto de palavra complicada. A gente faz um desenho aqui numa folha de papel. Quem está no método bioconstelar na formação já viu isso acontecer várias vezes, mas quem não está lá, na imersão vai praticar e vivenciar. Mas vou dar um exemplo. Se a gente faz um círculo aqui, 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 dá para ver? Dá, né? Isso aqui a gente pode simbolizar com qualquer coisa na vida. Então, se eu coloco aqui que aqui foi meu antigo casamento, que é um ambiente de expressão da minha história, e aqui é o meu quarto de casal, e aqui é o banheiro da casa da praia, e aqui é a minha profissão, eu estou colocando aqui nesse círculo todo o simbolismo que me vincula ao meu antigo casamento, ao banheiro da casa da praia, ao quarto de casal. O símbolo ele fala muito mais do que a planta técnica do ambiente. Por isso que eu deixei de aplicar, um dos motivos que eu deixei de aplicar em determinados contextos o Feng Shui tradicional na planta técnica. A gente desenhando um símbolo simples, a gente tira aquela parafernália de proporção, dimensão, qual ambiente está do lado de qual na planta. A gente não precisa disso. A gente precisa de desenhar os ambientes que tem a ver com as questões que a gente quer observar na vida. E quando a gente faz isso e olha para o ambiente simbólico representado, a gente está olhando para tudo que nos vinculam a ele. De forma consciente e também do subconsciente daquele quadro da bagunça interna. É como se fosse um raio-x. Então os ambientes, o arquétipo do ambiente, não é um ambiente físico. Ele é um fator de autoconhecimento muito profundo. Porque uma planta em determinado lugar, ele traz um insight mesmo que não de forma consciente. E quando a gente ressignifica os padrões internos que estão ali acumulados dentro da gente, a gente consegue olhar para isso e trazer à tona aquilo que pode representar e nutrir a nossa essência e não mais travar o nosso protagonismo de harmonia. Porque não é a casa que traz harmonia. É a gente. Inclusive com as intervenções físicas que a gente se propõe fazer na casa. Mas quem ancora e somatiza as coisas de desarmonia na casa é os nossos padrões comportamentais e emocionais. Então, às vezes a gente tem, por exemplo, padrões recorrentes. Eu sempre moro em casa, Paulo até deu um depoimento na última aula, em vizinhos complicados. Eu sempre moro em casa que tem goteira no telhado e eu arrumo aquele trem e sempre está trazendo. Vamos supor, se a goteira para mim é algo que traz profundidade, uma emoção de profundidade, de intensidade, de histórias de antepassados, se a água trazer essa percepção emotiva para mim, mesmo que de forma inconsciente, e eu não resolvi essas questões do passado, por exemplo, essas emoções em relação aos meus antepassados, isso está guardado dentro de mim. Então eu vou buscar num ambiente reforçar o que está guardado dentro de mim por ressonância, por vibrar junto. Eu preciso de alguma coisa que parece comigo. Se não parece, eu não consigo ficar naquele lugar. Então eu começo a ancorar no ambiente, somatizar no ambiente questões e padrões e traumas emocionais, comportamentais, para que eu me sinta em casa com aquilo, mesmo que não seja confortável e que não seja harmônico. Então isso é muito importante. Essa é uma questão essencial para a gente lidar com a nossa harmonia como um ambiente de expressão dos nossos propósitos e transformar também a nossa relação com os ambientes. Esse é um primeiro ponto. E a geobiologia, Paula vai explicar um pouquinho, trata essas coisas que já estão somatizadas com uma série de ferramentas poderosíssimas. Então hoje eu estava vindo aqui fui pegar os meninos na escola, estava vindo aqui para dar aula e fiquei pensando, gente, essa imersão é uma oportunidade, primeiro para mim e para a Paula, porque a gente que tomou a decisão, vamos fazer esse negócio.
É incrível, porque trazer esses dois mundos, a geobiologia que trabalha muito sutilmente, mas de forma muito objetiva com essas energias físicas e sutis ancoradas no ambiente, e o Feng Shui sistema e a constelação que trabalha com o nosso ambiente interno. Então isso é o melhor dos mundos, em se falando de lidar com traumas, tratar a casa para ela não somatizar e ancorar isso e lidar com a gente mesmo, com o nosso protagonismo de harmonia. Então, realmente, quem já tomou a decisão de estar na imersão, maravilha. Vocês vão vivenciar um marco na história de vocês. E eu e Paula também, então a gente está muito feliz com isso. A gente está muito feliz, a gente está muito animado, né, Flávio? Porque eu até dei um depoimento, né, no meu Instagram essa semana passada, e dizendo, né, tipo, que a gente também vive, eu e Flávio, na pele essas questões desses padrões emocionais que a gente traz. E o Flávio até usou de uma forma, né, sistêmico, né, mas assim, para mim é muito assim, né, tipo, tá lá no nosso inconsciente guardadinho e a gente nem sabe por quê. E uma coisa que eu queria trazer, né, Flávio, é que a gente sempre fala, não tem uma regra, aquela historinha que às vezes a gente escuta, né, ai, quando a pessoa tem um problema com água, são emoções, quando tem... Não, é o que representa, o Flávio é muito enfático nisso, no curso dele, principalmente, quando ele fala, quem faz a leitura da tua casa e das suas questões, é você olhando para aquilo, cai fichas, sabe? É uma coisa muito incrível. Eu tive um problema na minha casa, que eu vou contar com detalhes, assim, mas com abelhas. E quando eu falei com o Flávio, Flávio, eu preciso conversar com você sobre as abelhas, mas o que, que a invasão das abelhas representa para você, Paula? Então, isso foi muito incrível, porque quando a gente tem algo que, ou que sempre acontece, vizinhos desafiadores, como o Flávio citou, ou questões de repente, lâmpadas começam a queimar todo mundo, o que, que é aquilo, né? O que está desorganizado dentro, né? Que tá se mostrando para mim através do meu ambiente e dessas questões que estão aparecendo no ambiente, né? Então, assim, para mim foi muito representativo essa história das abelhas, porque me deixou muito mais empolgada ainda. A gente já está muito empolgado com essa imersão, mas quando aconteceu comigo o negócio da abelha, quando eu moro nessa casa faz 4 anos. E quando eu me mudei para cá, logo depois que eu me mudei, meses depois, eu percebi que em cima do meu quarto tinha barulho de abelhas. Abelhas, abelhas, abelhas. E quando eu me mudei em maio, quando começou a esquentar, ficar calor, elas começaram a invadir meu quarto. E aí chamei aqueles pessoas apicultores que trabalham com a remoção das abelhas, com a retirada correta, tal. Eles olharam e falaram: isso aqui está aqui há anos. Porque tem uma galera, tem uma família, famílias. Eu tenho a foto, assim, sabe? Tipo, muita coisa. Eles saíram com acho que 4 ou 5 caixas daquelas caixas onde você coloca os favos de abelha e tal. E aí, ok, e tal. E eu vivendo situações na minha vida pessoal desafiadoras também, durante todo esse processo, aí tirar as abelhas, situações acontecendo. E aí, um ano depois, tive de novo o mesmo problema com as abelhas. Chamei os caras, tiraram as abelhas, e a partir dessa segunda retirada das abelhas, eu comecei, intuitivamente até, preciso olhar para essa questão. Não tinha feito associação. Abelha, minha casa, tem a ver com o meu padrão emocional. Não tinha feito essa associação. Comecei a tratar o padrão emocional porque chega um momento da nossa vida que a gente quer tratar as coisas, né? Tem questões do emocional que chega uma hora que a vida te implora, né? Ou você resolve ou você resolve. Resolvi o padrão emocional, tenho certeza que resolvi, foi um processo doloroso, resolvi a questão e faz acho que uns 20 dias mais ou menos, estava no meu quarto, começou as abelhas. Falei, cara, não é possível, porque daí aí eu fiz a associação direta, já a gente vinha no processo de organização do curso, da imersão, e aí a primeira coisa que me veio, mas agora elas não podem invadir mais, porque eu resolvi o meu padrão emocional de invasão. Porque o que representava para mim as abelhas, né? Invasão em algum nível, na minha energia, comigo. E,
E aí eu chamei o último cara que tinha vindo aqui, e a hora que ele veio, ele abriu, olhou, ele falou, Paulo, elas não estão lá. Elas vieram, olharam, ameaçaram e viram que não tiveram mais interesse e foram embora. Então, assim, para mim, gente, isso foi, sabe, assim, gente, que coisa mais divina. Realmente, quando o padrão emocional é resolvido, os nossos movimentos de vida dentro da nossa casa mudam. Os nossos desafios mudam, as nossas questões mudam, os nossos. A gente sempre vai ter, uma coisa que a gente sempre fala, né, Flávio? A gente sempre vai ter desafios, a gente sempre vai ter geopatias, a gente vira e mexe, a gente vai ter. Por algumas questões, elas vão se apresentar novamente. Assim como desafios na nossa vida. A gente pode estar hoje muito mais amadurecido do que 10 anos antes, né? E às vezes algo que lá atrás não ficou 100% resolvido volta num outro nível da espiral, né? Num outro nível de consciência. Mas as coisas voltam, vão, vêm. E quando a gente tem essa capacidade de olhar, né, Flávio, com essa lupa, né, de cima como observador e compreender por que que a gente está passando por aquilo, e como que eu resolvo aquilo dentro de mim, através dos exercícios, né, sistêmicos, e como que eu sano aquilo que eu já mandei para o físico, que já está no físico da minha casa, então a gente está realmente assim muito animado, porque é unificar as questões emocionais que trazem os desafios e aprender a curar o desafio. Né? Da geobiologia, a gente vai ter muitas frentes também. A gente tem falado muito da geopuntura porque é o que chama, né? É o que as pessoas amam, é o que as pessoas querem muito aprender em loco. A geopuntura, ela é realmente um plus, ela é uma coisa muito deliciosa. Existem milhares de técnicas de geopuntura. Não O que tem é só a de geopuntura, fertilidade. Paulo? O que é geopuntura? Conta pra galera. A geopuntura é, é a colocação, então vamos lá, geopuntura, né? É a acupuntura da terra, né? Literalmente, geoterra, puntura, acupuntura, e colocar, né? Fazer a colocação ali, e é a acupuntura da terra com rochas. Ou com cristais. Por que ou com cristais, né? Porque as rochas, por que as rochas fazem essa função de trazer para a gente fertilidade, mineralização nesse solo, trazer uma outra frequência vibratória para esse solo? Porque ela possui metais numa forma diferente do estado metálico na sua composição, e esses metais mineralizam em contato com um ponto correto do planeta, eles vão se espalhar a partir do nosso solo, levando todas essas informações, conhecido como M-state ou hormos, né? Esses metais, e eles vão se espalhar pelo nosso solo, revitalizando, elevando a frequência, mineralizando, então trazendo um equilíbrio, gente, incrível. Eu ia fazer um post essa semana, não deu tempo, eu tô com uma semana super enlouquecida, me engolindo, né? E, mas eu queria justamente para mostrar as minhas geoponturas, entendeu? Tipo, ó, essa geopontura, ela não é a de fertilidade, ela tá sedando uma água que adentra a minha casa e que traz uma leseira nos processos. Então, ela é muito linda, é uma técnica de cura. Quando a gente seda uma água, por exemplo, a gente está fazendo a sedação e não a expansão do ponto. Então, uma rocha, ela pode tanto sedar uma energia que está forte, está nos atrapalhando porque está forte demais na nossa casa, ou ela pode expandir a energia de um ponto, né, que é a rocha que eu chamo de rocha clássica, né, a acupuntura clássica, para fertilizar e homogeneizar esse solo. A gente pode sedar falhas que estão atrapalhando nossos plantios, a nossa vida, o nosso escritório. Existem energias de solo que carregam informações de eletricidade, por exemplo, quando elas são um pouco profundas e acessam torres de alta tensão, e essas energias atrapalham demais a nossa vida, tanto física quanto emocional, trazendo desde sensação de tremor no corpo, fibromialgia e até leucemias. Então, é super legal e rico quando a gente aprende a liberar. E aí são rochas diferentes, tamanhos diferentes,
Então, são milhares de técnicas. E a gente vai falar sobre geobiologia, a gente vai falar muito mais do que apenas sobre acupuntura. A gente vai falar de limpezas, a gente vai falar da importância dos coloridos. Hoje o Flávio vai fazer um exercício com a gente vai usar uma coisa que eu falo demais nos meus cursos, que é a importância da frequência das cores nos nossos ambientes, o tanto que elas modificam a energia de um lugar, das cores das imagens, né? O tanto que a gente pode modificar completamente a frequência vibratória. E então vai ter muita coisa, muita novidade. A gente está falando muito, o curso vai ser muito vivencial. Ele vai ser transformador individualmente para cada um, porque por mais que é um curso que as vivências são muitas vezes em grupo, mas a gente trabalha muito as nossas questões. A gente tem muitos exercícios com a nossa casa, com o traçado da nossa casa. A gente vai ter exercícios onde a gente vai ser atraído para determinadas questões de solo, onde a gente vai se sentir melhor, que tem tudo a ver com as frequências da nossa casa. Então, os processos, apesar da gente vai ter muita vivência que vai acontecer em duplas, em grupos, mas que ela vai trabalhar muito, né, Flávio? Individualmente as nossas questões pessoais. Sabe? Vai ser muito, muito transformador, ele vai ser muito vivencial, a gente vai ter teoria, não tem como, a gente precisa de um pouquinho de teoria para trazer embasamento, né? Principalmente da parte de geobiologia e até da parte do Flávio também, né? E a gente vai ter apostila, a gente vai ter material por escrito para vocês. A gente está muito feliz, a gente mora longe, para quem não, né, tipo, galera de Portugal que não conhece o Brasil, a gente está cada um num estado, é uma delícia, para a gente ser incrível, mas é uma função montar um curso, né, quando a gente tá distante, né? Então, tem uma programação, um planejamento. Então, por isso que a gente fala, é uma oportunidade muito única, muito rica. A gente não sabe se a gente repete isso. Talvez sim, a gente adoraria, mas não é uma coisa que a gente vai poder dar com tanta frequência ou, né, a princípio, né, Flávia, é a oportunidade única, né? E vai ser riquíssimo, gente. A gente estava falando muito né, do quão rico é a união dessas duas coisas, assim, é muito, muito rico. Tem duas coisas que eu quero retroceder um pouquinho que Paula falou, que eu acho que são muito importantes. Quando Paula veio me contar essa história das abelhas, ela já veio falando da percepção emocional em relação às abelhas. E a palavra que ela estava usando no discurso, isso é muito interessante, a gente começar a perceber qual é a forma de expressão em relação a uma questão da vida. Porque a forma que a gente expressa fala daquilo que está guardado no subconsciente. Então é muito interessante. Quando o Paulo falou assim, é porque elas estão me invadindo, e aí é uma ameaça. Eu falei, sim. Aí quando a gente começa a olhar para a invasão e ameaça, aonde na história está ancorado isso dentro da vida da Paula? E a grande questão, a segunda grande questão, é a gente dar essa autonomia para que a pessoa possa perceber através do discurso, do comportamento dela em relação à questão da casa, o que está ancorado dentro dela. E dar autonomia para que essa pessoa consiga olhar para essa questão interna e ressignificar para não mais somatizar na casa. Então, autonomia e protagonismo é outra palavra-chave na imersão. Porque a ideia é entregar essa autonomia e protagonismo para vocês e que para vocês tenham algumas ferramentas para já levar isso também para os trabalhos de vocês. Porque coisa mais libertadora é o cliente não ficar colocando em cima da gente a responsabilidade da transformação da vida dele. Aqui, faz o projeto para mim transformar minha vida. No final das contas, aquela carinha de cachorro pidão, não tem? É para isso. Olha, ou então aquela pessoa que é mais rígida, né, que a gente sente que é um cliente que cobra muito, ele está querendo, na realidade, ser acolhido. Mas no mundo imediatista, ele quer, a maioria das vezes, a pessoa quer que a gente cure ele. E quando a gente entrega a possibilidade dele mesmo se curar, ele fala, meu Deus, não acreditava que eu tinha essa força. Márcia,
que estava lá no Rio com a gente. Penha também estava lá na imersão do Rio, que eu fiz com o Solano. E foi tão incrível, Márcia falou assim num momento que a gente fez uma prática de Feng Shui sistêmico, com a casa da infância, com cores, com os bonequinhos. Aí acabou a prática, a gente fez uma vivência em grupo assim, se colocou de costa um do outro, o outro era a força de superação do desafio. E quando acabou, Márcia falou uma frase importantíssima assim, que me marcou. Ela falou assim: eu não sabia que eu era capaz em pouquíssimo tempo de resolver questões da minha vida que eu nunca achei que eu ia resolver. Por quê? Porque a gente não falou com Márcia assim: não, Márcia, você tá sentindo isso? Então é isso aqui, ó. Você tem que ir por esse caminho. Ela, por si só, durante a vivência, sentiu a força interna de lidar com isso e descobriu internamente o caminho para lidar com isso. Então ela assumiu o protagonismo para lidar com as questões que ela vinha carregando de forma intensa na vida dela. E quando Paula, a gente teve um encontro há um tempo atrás, eu ofereci Paula: vem pro curso, ela estava num lançamento meu. Ela falou: ótimo, quero ir no lançamento do curso, né? Aquelas aulas gratuitas, e depois eu ofertava o curso com condição especial. Isso ainda acontece. Paula veio. E no sorteio ela ganhou atendimento comigo. Lembra disso? Não foi marmelada. Lembro total, não foi marmelada. Não foi. Foi bênção de Deus, Eu não sei se foi a Luara ou o Kaique, porque a Luara e o Kaique, meus filhos, que vêm aqui e sorteavam. Aponta na tela alguém, aí apontou Paulo. Eu falei: não. Que a Luara me ama, detalhe. Aí escuta essa, aí beleza. Vou atender Paula. Aí fizemos desenhos. Ela tinha uma questão lá que acho que era alugar ou vender uma casa. Não era isso? Era a venda da minha casa, exato, era a venda da minha casa. Eu já estava, é verdade, já estava morando aqui, mas precisava vender a minha casa de Rio Claro. Aí a gente fez os desenhos simbólicos, muito parecido com esse aqui, e pedi para a Paula escolher um papelzinho que a representasse. Então isso aqui a gente chama de âncora de informação, para colocar no campo. Aí colocamos no campo um papel que já era Paula. Ela não sabia. Aí eu falei: agora escolhe outro papel, outra pessoa para colocar no campo. Eu. Aí Paula colocou duas Paulas no campo. Uma na cozinha. Era boneco, Flávio, eram dois bonequinhos. Era boneco, né? Bonecos. Mas agora coloca eu no campo, foi lindo. Playmobiles. Aí ela colocou um olhando pro outro, e um deles estava na cozinha da casa que precisava ser vendida, e o outro eu não lembro muito bem. Mas não... Você lembra disso? Conta aí, Paula. Lembro demais. Lembro de tinha alguma coisa a ver com a minha sala de meditação. Eu era muito apegada à minha sala de meditação da outra casa. E nessa casa eu não conseguia ancorar a minha sala de meditação, que é um trem muito importante para mim. Mas eu não vou lembrar exatamente todos os detalhes, mas foi lindo, rico, transformador. E logo depois, né, tipo, a hora que você, né, traz a percepção, traz à tona né, você tira um véu da tua cara, né? Porque a gente também não atrai nada, nenhuma situação, uma não venda, uma situação desafiadora na casa, algo físico na nossa casa, a invasão da abelha. Nada que a gente atrai é por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem uma cura, tudo tem um motivo, né, Flávio? E eu lembro que foi incrível e logo a casa vendeu. Porque, né, você tira aquele véu daquilo que está no apego, no incômodo, né? Foi lindo, foi riquíssimo. Eu lembro que daí eu fui fazer a formação. Foi. E foi assim, como Paula se colocou duplicada, ela estava em dois lugares ao mesmo tempo. Então ela estava ainda na casa, apegadíssima, não era a sala de meditação, vou te lembrar, era a cozinha. Tinha uma questão era com a cozinha. Tinha uma questão com a cozinha. Tinha. E aí, inclusive... com a nutrição. Eu morava do lado dos meus pais, era uma situação toda confortável. Tinha a ver com a cozinha, com a nutrição, tinha. Tinha algo a ver também com a sala de meditação, mas era a cozinha, a cozinha. E aí eu lembro que você falou assim: nossa, agora eu sei porque quando eu vou mostrar a casa, tem uma história de mostrar a cozinha. É verdade. Lembra disso? Aí ela conseguiu, eu nem sabia, eu não fiquei por dentro do que era o emocional que estava ancorando disso. A gente não precisa
como profissionais, terapeutas, a gente não precisa ficar entrando nas questões das pessoas. A gente tem que ter métodos para entregar para elas mesmas as ferramentas para que elas entrem dentro das suas próprias questões com o nosso apoio. Fazer até uma observação. O método do Flávio, do Feng Shui, da constelação, ele não pergunta para a pessoa qual é a questão dela. Começa o trabalho, que é assim que a gente vai fazer e conduzir todas as práticas, inclusive, né, Flávio? Exato. Porque quem sabe da sua... Porque às vezes nem a gente sabe quais são as nossas questões, mas quando a gente começa o desenvolvimento das práticas em duplas, em grupo, ou até do nosso desenho individual da nossa casa, às vezes nem a gente mesmo sabe qual é a questão. Às vezes a gente quer trabalhar uma questão e o que vem à tona é algo surpreendente, que você fala assim... Caramba! Como que eu não estava percebendo isso? Porque eu acho que assim como toda questão emocional, né, tem várias técnicas, como o EFT, por exemplo, que trata, né, tipo liberdade emocional, a gente vai descascando camadas, né? Às vezes o que a gente acha que a gente sente é algo, mas o âmago da questão, às vezes, é um buraco muito mais embaixo, né? Então é isso que eu acho que é muito lindo, porque quando a gente começa, às vezes você fala, não, vou tratar esse problema. E às vezes o que vem à tona é uma outra questão que às vezes nos leva a atrair aquele problema, mas o que precisa ser resolvido é o âmago e não as camadas da cebola que são o que estão aparecendo pra gente, né? Exatamente. Então, Eu quero mostrar uma fotozinha aqui, ó, só para exemplificar uma história. Esse é aquele famoso ciclo de pedra, Stonehenge. Uhum. E aqui é um lugar de poder muito impressionante. Cada pedra dessa está num lugar específico de redes geomagnéticas, de acontecimentos energéticos do subsolo. E quando essas pedras são colocadas estrategicamente em algum lugar, a gente está tratando não só a parte física do terreno, mas tudo que o terreno já viveu em relação às pessoas que passaram por ali, as culturas que passaram por ali. Então isso também é muito impressionante, porque a geopuntura, ela é algo assim muito profundo que foge do que ela está trabalhando do nosso lado cognitivo. A gente não consegue entender tudo que uma pedra de acupuntura na Terra, por exemplo, vai trabalhar. Tudo que um cristal vai trabalhar. Hoje a gente fez uma reunião ontem e Paula falou, pega o fumê e faz uma meditação com o seu quartzo fumê. E eu fiz aqui, foi incrível. Nem te contei ainda, né, Paula? Foi incrível, tive várias percepções. E fiz também com uma pedrinha que veio da Grande Pirâmide para mim e fiz também uma prática que foi sensacional. Então a ideia toda da imersão é essa, né, gente? A gente poder assumir cada vez mais protagonismo e autonomia de harmonia com métodos que são bem objetivos, mas que nos entregam essa força interna, para que a gente se autotransforme e para que a gente tenha também essa postura em relação a quem a gente se relaciona. Todas as pessoas, elas têm o potencial, têm a força interna para lidar com as questões da vida, mesmo que sejam cabeludas. Mas a pessoa, ela tem dentro dela já o caminho. Então é muito incrível e libertador para a pessoa e para a gente como profissional entregar essa força interna de lidar com as questões. Então isso é assim algo essencial, é uma postura que a gente vai trazer durante toda a imersão para que cada pessoa saia dali com essa autonomia e protagonismo para lidar com as suas próprias questões internas e da casa. Isso eu acho que é o the must, né? Assim, é a parte mais incrível do que a gente vai entregar para vocês na imersão. Sem contar as surpresas que vão ter na imersão, né, Flávio? Vai ter. A gente vai ter convidados, a gente vai ter surpresinhas, né? Coisas de carinho, assim, muito lindas também acontecendo. Vamos ter surpresas musicais, uma delas. Não, algumas, né? Não vou ficar contando muito, mas vai rolar, assim, surpreendente. Não sei se Raquel tá aqui por aqui ainda. Deixa eu ver se Raquel tá aqui. Raquel tá aqui.
O seminário foi assim algo muito louco, né, Raquel? Porque cada hora parecia uma história diferente. Vai ser no mesmo lugar, na Pousada Ecológica aqui em Casa Branca, que é um vilarejo que fica 40 quilômetros do Iotim e também 40 quilômetros do centro de Belo Horizonte, um lugar montanhas mineiras. A comida da pousada é sensacional. A Andréia, que é a dona da pousada, ela tem uma mão assim maravilhosa. É um lugar assim muito aconchegante também, muito família assim, sabe? É uma roça requintada. É incrível assim. É... Você tá rindo da roça, né? Só porque eu falo trem soa, né? Não, gente, as expressões, a gente já tem um caderninho das expressões mineiras, né, Flávio? Temos. E aí, eu queria então propor que a gente pudesse fazer a prática de hoje, né? Pra gente não delongar muito, mas eu gostaria, se Paulo, vocês têm uma pastinha com as fotos de acupuntura aí? Você consegue compartilhar isso Vamos aí? ver, consigo o que eu fiz hoje, gente. Botei acho que umas 19 geoponturas de cristal e eu vou compartilhar. Deixa eu ver, como que faz, Flávio? Tem um. Ixi, acho que Paulo saiu da live. Deixa eu. Quando Paulo tá voltando ainda, deixa eu só compartilhar aqui uma história enquanto Paula retoma aqui para a live. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu medindo radioatividade em pedras de granitos que são exploradas para fazer revestimentos de edificações, né? Tem muitos granitos que nascem junto com tório e urânio. Eu vou levar o equipamento, mas a ideia não é falar sobre esse equipamento na imersão. Esse aqui é que mede telefonia celular, as ondas do micro-ondas, mas eu queria mostrar outra coisa. Deixa eu ver se eu chego lá. Você vê que eu medi isso aqui. Eu caí. Sim, querida. Eu tô mostrando umas fotozinhas aqui Caí. enquanto você busca aí. Aqui, ó, embaixo do seu painel vai ter um share, ou então compartilhar, que é uma setinha verde. Aí você vai conseguir compartilhar. Deixa eu só mostrar uma imagem aqui medindo radioatividade lá nos granitos lá. Ô, Flávio, você tem que abrir para eu poder compartilhar, porque você tinha me colocado como anfitriã, mas como eu caí, agora me coloca, por favor, para eu poder compartilhar. Vou fazer isso. Só um minutinho que eu tô acabando de compartilhar essas aqui, Paulo. Beleza, vai lá. Isso aqui foi uma vivência de acupuntura na terra que eu fiz num seminário de aromoterapia. Foi incrível, assim, tinha umas 300 pessoas. Aqui no Vale de Jequitinhonha, a gente ensinando o pessoal a mapear os veios para colocar as pedras de acupuntura e fazer as hortas. Então a gente fez a acupuntura para fazer as hortas para as plantas crescerem melhor. Então isso aqui é as senhorinhas lá no Vale de Jequitinhonha, uma região carente aqui de Minas, a gente ensinando a geobiologia para elas determinarem os veios e fazerem acupuntura. Essa é a imagem que eu queria mostrar. Esse é um atendimento de Feng Shui sistêmico com constelação de ambientes. Então aqui a gente tem o Baguá. Esse Baguá funcionando como ambiente de expressão da vida, criatividade, relacionamentos, missão. Aqui os papeizinhos que têm relação com as questões que a pessoa trouxe e aqui com as pessoas que têm relação com a questão da pessoa. Esse atendimento foi sensacional, foi uma percepção muito incrível que depois a pessoa que eu estava atendendo me mostrou, me falou, olha Flávio, foi surpreendente. Eu tinha uma outra pedra que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu coloquei numa plantação de oliveiras, e as oliveiras assim perto da pedra estão gigantescas, depois vão decaindo, e a gente colocou uma outra pedra depois para aquelas que estavam mais longe da atuação da primeira pedra crescerem também. Mas eu vou deixar a Paula então mostrar as pedras delas, que são incríveis. Vê se você consegue compartilhar agora, querida. Dá uma olhadinha aí. Consegue? Ativa seu áudio aí. Deixa eu te colocar aqui no destaque também. Iniciou o compartilhamento. Show. Peraí. Tava rolando. Peraí, deixa eu... É que eu fui... Eu fui liberar meu áudio, perdi o compartilhamento. É que eu sou ótima, gente, de coisas. As nossas reuniões assim, Paula, você sabe o que é gerenciador de anúncio? Gerenciador de anúncio? O que você está falando? Muito louco.
Vai, vê aí se você consegue compartilhar. Consigo, peraí, deixa eu mostrar. Bom, aqui um quartzo branco Quem maravilhoso. vier para Foi? Tá imersão, se vendo? prepare para ficar rindo o tempo inteiro. A mandíbula aqui, ó, vai ficar doendo um pouquinho, não tem problema, vai ser super alegre a nosso encontro. Conta para Não, nós, querido. porque, não, eu e o Flávio, as nossas reuniões, metade é falando de coisa séria, metade é dando risada. Agora, o Flávio, tá dando pra ver? Tá dando pra Tá, ver? tá sim, tá sim. Aonde que eu coloco outras fotos? Naquela, tipo um Vixe! lapisinho? Você não consegue ir passando pro lado desse trem, não? Não, não. Então conta dessa aí pra nós, velho, que tá aí na tela. Tá. Bom, aqui, essa área é uma área nova da fazenda que ela acabou de comprar. Então, então, ela tem uma fazenda muito grande que já tem muita geopuntura com rocha, já tem muita geopuntura com cristal. E aí ela comprou áreas novas agora, de uma fazenda vizinha, de uma outra fazenda. E essa é uma parte da área nova que ela chama, ela dá nome para os espaços assim, muito lindos. Então, tinham áreas que a gente já tinha trabalhado e que hoje a gente colocou outros cristais, porque ela é uma área nova, são duas áreas novas também, mas que ainda estão com as árvores começando a crescer, então ainda com uma vitalidade um pouco mais baixa. E aí, quando a gente faz o trabalho de geopuntura, é muito rápido para a vitalidade chegar. E quando eu cheguei nessa área nova, que eu já tinha ido visitar, essa área chama Vale dos Pássaros. Olha que bonito. E a hora que eu cheguei, eu olhei, eu tinha programado de botar duas pedras, dois cristais menores, e a hora que eu cheguei, eu falei, gente, aqui tá discrepante em relação a outra área da fazenda que já está muito trabalhada, né, com os cristais, então, realmente, vitalidade muito baixa ali, uma área que tá começando agora, né, a ser cuidada, a ser trabalhada com paisagismo e tudo. Então, em outubro, a gente vai fazer colocação de rochas. Ela sempre prefere começar pelos cristais porque ela percebe muito esse crescer da vitalidade. Então, hoje a gente colocou 19 cristais. Esse é um dos pequenos, dos médios. Tem uns bem maiores. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar de novo Acho aqui. que vai ter que Eu vou tirar interromper. isso. Isso. Vou entrar de novo. Peraí. Eu vou mostrar um aqui que vocês vão morrer. Todo mundo vai morrer. Preparem-se. Segura o coração. Olha isso, gente, por favor. Essa é uma jaspe vermelha. Tá dando para ver? Ni. Essa pedra tem quase 2 metros de altura, ela tem 1,88 de altura, a gente enterrou boa parte dela, ela está numa área de uma praça que fica na frente de um lago. Essa foto não está pegando o lago. Mas olha, a pedra fica enterrada, ela está quase do meu tamanho. E ela traz a jaspe, né? Ela traz essa energia muito do chakra básico, da realização, da ação. E ela estava assim, e cristais a gente também coloca em pontos especiais, né? Existem alguns pontos especiais que a gente escolhe para colocar cristais. Então, hoje foi muito rico, muito lindo. Deixa eu colocar mais uma. Então, assim, o cristal faz uma função muito diferente da rocha. A rocha, a gente botou uns brutos também, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá muito lindo esse um rosa bruto também, muito bonito. O bruto tem uma expansão que é diferente do lapidado. Pontos que a gente escolhe trazem expansões diferentes de acordo com qual ponto a gente escolhe também. A geopuntura clássica com rocha, que traz fertilidade, homogeneidade, os cristais eles também possuem compostos que também são enviados. Então, certos cristais também tratam pragas de plantio. Eu uso muito nas parreiras que tem nessa fazenda. Então, a gente escolhe também. Existem os cristais que, além de trazer vitalidade para o espaço, eles curam esse ambiente interno do solo. E o cristal, ele traz curas bastante específicas de acordo com as propriedades deles.
mais do que as rochas. As rochas elas vão fazer funções mais pontuais, né? Ou de fertilizar, ou de sedar algo, lindamente. Mas o cristal, além dele trazer dessa mineralização também, ele traz as frequências das propriedades deles. Então, quartzo rosa é um que eu uso muito em áreas, por exemplo, de funcionários, de casas de funcionários. Ele eleva imensamente a energia de amor e de boa relação entre eles. Eu tenho uma história que eu conto sempre, acho que eu contei na outra aula, de um trabalho que eu fiz numa fazenda no Mato Grosso do Sul, que ele estava com um problema de relação entre os funcionários da fazenda, dois funcionários que eram super importantes para ele, brigando, disputando poder. E a hora que a gente trabalha os quartzos rosas em áreas específicas ali das casas, né? Ele me deu esse retorno em uma semana. Ele falou, Paula, aqui tá todo mundo se amando. Então ele modifica mesmo. Cristais em pontos de expansão, não necessariamente em acupuntura da terra. Até em cima da nossa mesa, a Maria Lídia está aqui ainda. A Maria Lídia está aqui. Ela sempre conta que a primeira vez, a Maria Lídia é minha aluna do online, fez meu curso presencial e super entusiasta. A Maria Lídia, ela participou de um evento meu com o Tony Bax, né, Maria Lídia? E ela ficou tão encantada, tão apaixonada pelo que ela aprendeu ali, né, em um dia que ela fez o teste com o genro dela e colocou pontos, cristais para ele, em pontos de expansão em cima da mesa dele. Ele estava com questões de luto, né, Maria Lídia, passando por uma situação de dificuldade. E ele veio conversar com ela, falou: mudou a minha vida o que você fez para mim. E foi simplesmente a colocação de cristal em ponto de expansão. Então, às vezes, uma mudança super sutil e simples, ela tem um poder tão lindo e rico, né? Não é isso, querida? Foi lindíssimo. Sim, sim, foi sim. Então, Foi. acho que é isso. Bora para a prática, Flávio. Acho que é isso. Você está com o microfone desligado, querido. Conta um pouquinho, Maria Lídia, como é que foi pra gente. Pode ser? Você Claro. tá aberta a isso? Deixa eu ver. Pode, claro. Eu tinha acabado de ter a primeira aula com a Paula, não tinha conhecimento nenhum de geobiologia, de geopuntura. E aí eu fiquei muito, que nem eu falei para ela, fiquei bem entusiasmada. E aí, lógico, uma coisa que a Paula sempre fala, você sente o chamado, sabe? Vem dentro de você, você ir fazer aquilo em algum determinado. E eu fui almoçar com o meu genro, tinha acabado de perder o pai, estava bem, bem triste, né? Estava em estado de luto e tal. E ele é advogado. E aí ele gosta, ele tem cristais na mesa dele e tudo. E aí eu fui conversando com ele do que eu havia aprendido. É, Aí eu tinha levado as minhas coisas, né, o pêndulo e tudo. E aí eu fui e procurei o ponto que minha Paula ensinou. E aí estava muito fácil. A mesa dele do lado tinha alguns cristais. E eu encontrei um ponto muito forte. Eu falei, tira esses cristais daqui e coloca aqui. Ele falou que realmente mudou muito aquela semana. Ele me deu um feedback, falou, olha, não sei o que você fez, mas que mudou muito. As Mudou o coisas estado da assim. energia dele, né? De elevar a Sim, frequência dele. Muito lindo, muito deu lindo. uma destravada, até na parte profissional, que estava muito travado, deu uma destravada profissionalmente, que foi muito, muito positivo. Que legal. Obrigado por trazer, querida. E tem um ponto importante nisso que é o seguinte: as coisas já estão somatizadas no ambiente. A gente falou sobre isso. Então, quando a gente trabalha as energias que estão somatizadas no ambiente, é uma via de mão dupla, elas chegam até a gente, naquilo que está somatizado no nosso interno. Por isso que os dois caminhos, eles são complementares. Quando eu trabalho no ambiente, por consequência, isso vai chegar até mim. Se eu tenho abertura naquele momento da minha vida para lidar com isso e receber essa transformação, eu vou me transformar. E vice-versa. Quando eu estou aberto a me transformar, eu transformo o meu ambiente. Quando a gente tem uma grande vitória na vida, ganha uma coisa muito importante ou perde uma coisa muito importante, a gente chega em casa e quer mudar alguma coisa. Nem que seja a cor do edredom da cama, porque a gente transformou internamente. Então a gente tem que se abrir a essas possibilidades de transformação.
Então isso é muito importante. Eu Ô, queria te... Flávio, Fala, eu querido. sempre falo disso, né? Que tem fases que a gente está mais colorido, tem fases que a gente está monocromático, tem fases. Não é? Porque essas fases têm a ver com esses nossos padrões de emoção mesmo, dos momentos. E nossas casas. Eu percebo muito as minhas diferentes casas, né? As casas mais rústicas, as casas mais coloridonas, as casas mais monocromáticas com detalhes, porque são fases da nossa vida que a gente reflete nos nossos espaços de viver. Isso aí, verdade. E hoje a gente vai Né, falar de Bruno? Outra cores. história com o Bruno, agora rapidão. Ele mudou para São Paulo, morava em Campinas, mudou para São Paulo. Bruno é meu aluno também. E ele tinha mudado para apartamento. Ai, tô meio deprê. Ai, porque eu tô gostando de morar aqui, mas ainda não tá. Eu falei, você levou os seus objetos de poder, você levou para o apartamento a tua identidade, né? Você aterrou aí. Aí, na semana seguinte, ele tava com o apartamento montado, porque ele não tinha levado, ele tava na transição, então, tipo, já que eu tô na transição, deixa eu fazer, né? E a hora que ele trouxe, você se empoderou, né, Bruno? Assim, tipo, antes e depois, assim, foi nossa senhora, uma transformação incrível e agora ele tá lá com todos os objetos de poder dele, empoderado, aterrado, lindamente, feliz. Que chique, que legal. É bom demais as histórias de transformações, né? E o primeiro é transformar eu e Paula nas nossas metodologias, porque a gente é a prova viva disso, né? Então é interessante que a gente vai também criando essa egrégora das pessoas que se afinizam com isso para se transformar também. Eu queria chamar a Raquel para falar um pouquinho também da transformação que ela passou desde o seminário. Foi louco demais as questões que a Raquel trouxe, porque teve uma hora que a gente começou a olhar para as plantas que estavam em volta. Foi isso, Raquel, e tentar tirar a preconcepção do que era a planta. E a gente teve uma percepção coletiva naquele momento, eu lembro bem disso, né, que foi um início assim de um processo, que eu entendo que foi o início de um processo de um despertar coletivo naquele momento, que assim, a gente se sentia a totalidade, se sentir não separado da totalidade. E essa é uma grande liberdade, porque quando a gente sente que a gente é a totalidade, a gente não tem mais barreiras para transpor, porque a gente não existe mais barreira. Então foi algo surpreendente, mas conta um pouquinho, Raquel, como é que foi a história lá do seminário, e depois como é que você vivenciou isso tudo e por que você não vai vir para esse? Eu já tô aqui morrendo de dó, né, de não ir, doida pra ir. Eu vim aqui assistir a live, pelo menos um pouquinho de alguma coisa eu tenho que assistir disso, não é possível. Mas então, é, foi incrível, foi tão forte que a gente tem um grupo até hoje, né, daquele seminário, e a gente está sempre trocando ideias e pessoas indo fazer alguma coisa, quem pode vai, a outra troca de cá, e aquilo vive até hoje, né? O seminário está vivo ainda. Depois de 2 anos, né, Flávio? Já tem 2 anos Já isso. tem 2 anos. Então, aí só eu queria te contar uma coisa só antes, um pouco dessa minha mudança radical, é a da experiência de ter levado, a gente tem eu antes quando eu estava em Minas ainda, eu estava trabalhando em inserir a medicina chinesa para as crianças e a gente fez uma atividade no final de tudo que a gente apresentou, eu montei o, o baguá no chão, e fiz com as crianças e com as mães. Então, assim, como foi incrível essa. Ninguém sabia o que eu estava fazendo, ninguém sabia. Eu só falei que eu ia fazer um trabalho com eles e a criança. Primeiro, uma foi mudou todos os números dos guás. Eu coloquei número que já indicava alguma âncora e ela foi lá e mudou todas de lugar. E todo mundo passou por alguma experiência, mas teve uma muito forte que a mãe, porque nós fizemos esculturas, a gente deu barro para cada um fazer a escultura e eu pedi que cada um colocasse aquela escultura em algum lugar daquele desenho. A mãe punha a escultura dela, o filho dela tirava e punha no dele. A mãe falou assim: Você vai deixar? Você quer?
Não, eu não quero que fique lá, eu quero que fique aqui. O menino levantava, tirava e punha na dele. No final, ela falou assim: desde que eu tive o fulano, eu nunca mais escolhi nada para mim. Muito profundo. Acabou, acabou, né? Então, assim, e não é diferente isso, nem do que você disse, nem do que a Paula, nem do que a Maria Lídia, né, a Márcia falou, nada, é tudo a mesma coisa. É esse reconhecimento mesmo do que você é, do que você traz dentro e o que que eu consegui? Eu consegui sair dessas ocupações que não faziam parte de mim. Era agarrada, alguém falou aí, né, do apego, eu era apegada em todas as coisas e consegui perceber que eu não conseguia mudar de lugar porque minhas coisas não cabiam nas casas, minhas coisas não cabiam nas casas. Eu ia olhar uma casa, eu morava no interior, e aí eu ia querer para Belo Horizonte, procurei Casa Branca, né, para morar, não consegui. Rodei e assim, não, mas essa casa não cabe as minhas coisas, essa casa não cabe as minhas coisas. E de repente, quando eu percebi que eu não era as coisas, né? Assim, o que que é que eu tô trazendo agarrada nessas coisas? Eu vendi tudo, inclusive a casa, e mudei para Bahia. Ah, que legal, chique A demais. minha casa aqui é uma casa de pescador, é simples, não carrego mais nada. E eu realmente encontrei aonde eu estou, né? É o que eu queria. Eu queria ir para o mundo, eu queria ser livre para andar e ficava agarrada nas coisas materiais, né? E foram muitas transformações, né, Flávia? E cada vez que a gente faz o método com uma pessoa, e estou fazendo aqui com as pessoas, estou atendendo as pessoas aqui. E Eu lembro que Que lindo, Raquel, lindo, amei, lindo demais, lindíssimo. Raquel sempre me trazia, né? Assim, a Raquel era uma. Ainda é, né? A gente está ainda em contato questionador. e questionadora. Mas a gente está em contato para fazer um jogo, né? A gente vai, eu e Raquel estamos idealizando. Raquel trouxe uma ideia inicial do jogo. A gente vai fazer algumas reuniões para a gente fazer um jogo mais lúdico com o método bioconstelar, com Feng Shui Sistema e a constelação de ambientes. O jogo está pronto. O jogo tá pronto. Eu não tô nem sabendo, o jogo já tá pronto. Nós temos que reunir É, para dar aquela eu cheguei finalizada. aqui, não, e outra coisa, eu cheguei aqui para ir para uma casa onde não me cabia. Eu entrei no lugar e falei assim, isso aqui não é para mim. Eu também trabalho é, o Feng Shui, eu fiz a radioestesia, a geobiologia, e eu falei, não mexo com isso. Né? Até isso, porque se fosse a Raquel antiga, ia achar que precisava trabalhar aquele lugar que não me cabia, para me caber, né? E eu só saí do lugar, eu vim com um objetivo, já mudei meus objetivos e já mudei de casa, já busquei o lugar onde me cabia, sentei, o que faltava do jogo saiu. Percebe que Só que agora a gente precisa alinhar, né? nós vamos fazer A isso, prática, os desenhos. vai ter o nosso tempo. Vocês percebem que Raquel fala que as coisas não cabiam nas casas, mas na verdade Raquel não cabia dentro dela? Então, é essa leitura sutil do discurso que a gente devolve para a pessoa e aí a pessoa começa a ter os insights. Então Raquel sempre me fazia Flávio, mas como que eu vou ser a Raquel pessoa e a Raquel profissional? Você lembra disso, Raquel? Mas não foi uma vez, não, é Aham. 500. Eu falei, Raquel, você não é a profissional e a pessoa, você é uma coisa só. Não existe essa divisão. E foram várias vezes que a gente conversou sobre isso. Porque a gente começa a assumir papéis, né? Eu sou o marido, eu sou o arquiteto, eu sou o pai. Isso. Agora eu sou só o Flávio, quando eu vou pra cachoeira eu sou só eu.
como se a gente começa a se segmentar. Idem para casa. A casa não é algo separado da gente. A casa não é separada do universo inteiro. A gente é a casa. Então, quando a gente quebra essa noção de separação, a gente começa a sentir que a gente é nada. Mas o nada é porque a gente rompeu com os nossos pré-conceitos e concepções para ser tudo. Gente, é muito incrível. Para ser, né? Só para ser. Exatamente, para abrir espaço para ser. Muito obrigado, querida, pelo seu depoimento. Eu Vamos que conversar agradeço, depois. A gente vai sempre. falar sobre o jogo, tá? Que notícia boa Tá que bom. está pronto. Chique demais. Gente, tem muito assunto, mas a gente tinha programado para fazer uma praticazinha. Então eu quero pedir que vocês peguem a folha de papel e os lápis de cor ou giz de cera para a gente poder fazer a prática, tá? Antes disso, eu queria trazer algumas questões práticas da imersão. A gente está com as inscrições abertas, a gente tem um limite de ocupação na sala que foi disponibilizado na pousada, então a gente não tem muitas vagas, a gente não pode receber 50, 40 pessoas, então a gente tem um limite. Eu e Paula hoje conversamos e vamos abrir um precedente, a gente vai abrir o valor do lote, que foi o primeiro lote, que encerrou no dia 25, até terça-feira para quem está nessa aula ou já procurou a gente. Tem algumas pessoas que eu já conversei no privado, né, sobre isso. Soraya foi uma Um delas. presente, né, Flávio? Um presente. Sim, um presente. Por quê? Porque às vezes a gente precisa de um empurrão. A gente precisa de um vai que vai dar certo. Um incentivo. O incentivo, exatamente. Então esse é o empurrão que a gente quer dar, porque a gente tem certeza que quem tomar a decisão e falar sim para você mesmo, para vir para a imersão, vai fazer toda a diferença para nossa egrégora. Então esse é um incentivo que a gente vai dar, tá? Então Para a gente nossa vai egrégora. primeiro lote. A imersão, ela tá hoje 1.075 à vista. Então a gente vai voltar com o valor à vista de 890. 90. Só até terça-feira. Para quem está na aula ou para quem já procurou a gente. A pousada é à parte, as acomodações são maravilhosas, mas a gente também já está quase com a lotação. Mas a gente tem uma outra pousada parceira, que é a vizinha da pousada onde vai acontecer a imersão. Também super, super aconchegante, da Janaína. Então tem a possibilidade de ficar nessa outra pousada também, quem não conseguiu o quarto lá no lugar da imersão. Eu e Paula não vamos ficar lá no lugar da imersão. A gente vai passar o dia com vocês e a gente vai retornar aqui para casa, tá? Tem gente que é aqui de Casa Branca que está aqui hoje. Se não me engano, a Caroline é aqui de Casa Branca, minha vizinha aqui do condomínio. Enfim, então a gente está mantendo esses valores. Os valores das pousadas estão super acessíveis também. Tá R$ 440 em quarto duplo para ficar de sexta para sábado e sábado para domingo. Então tá muito em conta. A Caroline não é daí de Casa Branca. Essa A Caroline Carol que tá Cooper? aqui não é, né? Não. Ótimo. Algumas pessoas aqui de Casa Branca estão me procurando. Eu achei. Voltou aqui a imagem. Você não é daqui, né, Caroline? Você não é minha vizinha. Não. Tá bom. Abre o Parece microfone, Carol. Abre o microfone, Carol. A Carol é de... Eu tô no Paraná, Ponta Grossa. No Paraná, Ponta Grossa. Eu ia falar, ela tá no Paraná. Eu não lembrava Ponta Grossa. Legal, legal. Você parece com a pessoa que falou hoje comigo, que chama Caroline, que é a minha vizinha aqui do Aldeia e tá querendo ir na imersão. Na hora que apareceu uma Caroline parecida, eu falei, pronto, é a minha vizinha. Mas que bom, legal, Carol. Seja bem-vinda aí na aula de hoje. Tá, Obrigada. então sobre essas coisas práticas, a gente vai ter também facilitação de translado do aeroporto, da rodoviária para o local do evento. Do aeroporto da rodoviária, A gente vai começar na sexta-feira, dia 26, não é isso? 1h. 1h. Aí a gente vai até 6, depois tem uma surpresa, depois das 6 horas, um happy hour, uma surpresa pra gente fazer um junta, Interação. Exatamente. Aí sábado a gente começa com uma surpresa também às 8h30 e a aula começa às 9h, aí vai até às 18h.
E aí no domingo também 8h30 uma surpresa, 9 a gente começa a aula, vai até às 15 com também uma finalização glamurosa. Mas também simples, mas glamurosa, vocês vão amar. Então, quem sentiu o chamado, venha com a gente, vai ser excepcional. Guardamos vocês, Vai tá? ser transformador, gente, eu tenho certeza disso, assim, sabe? Quero trazer só mais uma coisa, juro, daí a gente entra na... Eu tive uma professora querida, que é a Sandra Siciliano, não sei se alguém teve a oportunidade de conhecê-la, né? Era uma pessoa, assim, super pioneira de Feng no Brasil, paisagista, maravilhosa, e eu tive a oportunidade de fazer aulas particulares com a Sandra quando eu morava em São Paulo. E a Sandra falava muito isso, ela falava, quando a gente tem que ir, tem que fazer algo, ou a gente quer muito, coloca isso para o universo, sabe? Que o universo traz todas as possibilidades, recursos para que a gente faça. Não deixa de fazer quando você sente o chamado, que é bem o que o Flávio está falando. Sentir o chamado, dá seus pulos, que é certeza que a vida tá te chamando, né? Te intuindo para que você faça, para que você... E eu nunca me arrependi dos cursos dos mais, sabe, loucuras que eu fiz na minha vida. Ai, mas como que eu vou fazer isso? A vida trazia os recursos, trazia o dinheiro, trazia, sabe, a passagem e sempre foram cursos transformadores na minha vida, foram situações incríveis. Então, senti o chamado, vem que a vida traz a possibilidade. Isso aí, estamos esperando por vocês por aqui, tá? Seguinte, então nós vamos começar a prática. Uma coisa muito importante na prática de hoje. Não é para ficar tentando explicar e deduzindo as coisas. Essa prática é uma prática de percepção de campo. O que é campo, gente? Campo é um ambiente físico ou imaterial que está sujeito à atuação de uma força, de uma energia, de uma capacidade de realizar trabalho. Estou falando termos técnicos para não ficar muito místico, mas a gente é místico também. Mas para não ficar muito místico é isso. Um campo é um lugar que está sob a influência de uma força, de uma energia, de uma capacidade, de um potencial de realizar um trabalho. Então essa prática de agora é a percepção do campo emotivo da casa. É uma ferramenta maravilhosa para fazer em trabalhos de design, de terapêuticos, de estudo preliminar de projetos de arquitetura, perceber emotivamente os ambientes. Porque os ambientes têm uma vontade de ser. Quando junta a vontade de ser do ambiente com a nossa vontade de ser, existe uma resultante, que é o que a gente percebe dos ambientes de forma sensorial, não cognitiva. Cognitiva a gente vai perceber só aqueles 10% que a gente explica. Mas o sensorial não, a gente vai perceber de forma integral. 90% mais os 10%. Então eu vou pedir para vocês não ficarem tentando explicar o exercício, mas sim perceberem com as sensações, tá? Então isso é muito importante. Então para isso, nós vamos fazer um desenho básico dos ambientes que a gente quer olhar da nossa casa. Não precisa ser todos os ambientes da casa que a gente quer olhar. Flávio, eu não estou em casa agora, não tem problema, vai ser uma representação simbólica. Então pega uma folha de papel e você vai desenhar 5 círculos na folha de papel, ocupando a maior área possível da folha. Como que é isso? Olha, eu já fiz um lá da outra vez e agora eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Então, ocupando a maior área possível da folha, 5 círculos na folha de papel. Então, vem comigo, desenha aí para a gente poder seguir para o próximo passo, tá? Quem fizer, eu vou tirar aqui o destaque meu e da Paula para colocar em galeria para me ver vocês. Quem desenhar, tiver terminado o desenho, só levanta a mão assim para mim conseguir entender. A gente passa, ok, beleza, José, Luiz, Chique, Maria, Andréia, Carla, Carolina, não é vizinha, Caroline, a vizinha lá do Paraná. Beleza, Chique, Soraya é bom. Então tá, agora vocês vão fazer o seguinte. Isabel, ótimo, maravilha. Fechar os olhos um pouquinho. Quem se sentir confortável. Flávio, não gosto de fechar o olho, você tem de fechar o olho para... Pode ficar de olhos abertos em presença, não tem problema, tá? Sente uma questão
que você quer olhar para ela na sua casa hoje. Só sente. Respira profundo, acalma a mente, acalma o corpo. Se sinta em presença nesse momento, sentado onde você está, o corpo tocando a cadeira, ou o sofá, ou a cama, o ar tocando o seu corpo. Perceba essa presença e sinta essa questão que você quer olhar agora da sua casa. Show, maravilha, devagarzinho, abre os olhos e vem voltando para o momento presente. A sensação, a gente não precisa de muito tempo, a gente precisa só de intento, de intenção. A gente já traz, a gente ancora isso, tá? Informação. Agora, em relação a essa questão da casa, vocês vão nomear os ambientes. Cada um desses ciclos é um ambiente da casa. Que tem a ver com isso que você quer olhar. Então pode ser quarto do casal, quarto dos filhos, quintal, o escritório, garagem, não sei. Cada um vai ter os seus ambientes. Então escreve no círculo os ambientes agora, tá? Flávio, a minha casa tem um cômodo que é afastado, que não é grudado. Tem problema? Não, não tem problema. É uma representação simbólica, tá bom? Então fala, desenha aí, escreve o nome dos ambientes. Deixa eu tirar aqui, remover o meu destaque, remover o destaque da Paula. Show! Quem for terminando vai me dando um ok aqui com a mãozinha assim. Deixa eu ver. Carla, ok. André, ok. Raquel, beleza. Soraya, José, Luiz. Show! Maria Lídia, Caroline, beleza, chique demais. Agora você vai fazer o seguinte, quem tá com giz de cera e lápis de cor aí? Eu tenho. Quem tem? Deixa eu ver. Beleza? Chique. Todo mundo. Quem não tem, vai usar a caneta para escrever o nome das cores dos ambientes, tá? Quem tem, vai fazer o seguinte agora. Você vai deixar as cores disponíveis aí e você vai fazer uma viagem em cada um dos ambientes. Eu posso ir fisicamente andando pelo ambiente? Pode. Mas como nós estamos fazendo online, e aí vai ter gente que vai se perder, que vai olhar para o jardim de planta e vai ficar lá meditando 15 horas, nós não vamos sair do lugar, não. Nós vamos fazer todo mundo fazendo a visualização imaginativa, que é uma das ferramentas da aplicação do método bioconstelar, tá? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar para esse primeiro círculo aí, o círculo da esquerda em cima, e vocês vão fechar os olhos e se imaginar nesse lugar de forma rápida, mas objetiva. Se imagine agora nesse ambiente. Dê uma olhada para o ambiente, olhe para os lados, vire, olhe para as coisas que estão compostas nesse ambiente. E agora você vai esquecer a parte estética e física e vai perceber as sensações que esse ambiente te traz. Não tente deduzir as sensações. Podem ser sensações desafiadoras ou motivadoras. Só perceba as sensações. Show! Percepção é atemporal, então volte para o momento presente. Agora, a partir dessa percepção, abre os olhos, vem aqui comigo. Opa! Beleza? Show? A partir dessa percepção, você vai colorir com as cores que representam essas sensações desse ambiente. Então, não necessariamente é tudo laranja. Às vezes tem um laranja, é um desenho intuitivo e lúdico. Não é assim, porque o laranja representa o suco gástrico, que é nutrição, aqui é a cozinha. Não esquece essa loucura de conceitos, tá? De neuroarquitetura, de sei lá o que. Esquece isso. É como se a gente fosse para aquelas férias, quando a gente está lá no maternal e volta, professor, agora vamos fazer o desenho das férias. E a gente acaba representando mais emoções quando a gente é criança do que preconcepções. Então, por exemplo, o meu aqui, ó, eu peguei o laranja e tem uma mancha azul nele, mas tem um ponto verde também no meio.
Não necessariamente eu sei exatamente o que o azul representa. Eu estou representando as emoções a partir das cores de forma livre e intuitiva. Quem está só com a caneta escreve azul, verde, tá? Por exemplo, o meu primeiro ambiente ficou assim, ó. É uma mancha de cores. Ok? Agora vocês vão fazer isso com o segundo ambiente. Tá? Então vai para o segundo ambiente, olha para ele. E agora fecha os olhos e faz a visualização imaginativa de você nesse ambiente. Então dá uma passeada, dá uma observada. A parte visual, física, organizacional, layout do ambiente, as coisas que compõem o ambiente. Agora deixa de lado tudo isso que é físico e estético e sente dentro de você as emoções e sensações que esse ambiente traz e desperta. Às vezes é uma loucura assim, nossa, meu braço ficou pesado. Tem problema. Percebe essas sensações. E não vão tentar explicar nada disso. Ai, Flávio, ficou pesado o braço esquerdo, quer dizer que é minha mãe? Não, esquece essas loucuras, tá? Percebe, só sente. Show, voltamos para o momento presente, cores e representação das cores a partir das sensações no ambiente. Então, colore esse ambiente aí a partir das representações das sensações que você teve. É claro que aqui é uma vivência, é profunda, mas é uma vivência express, é rapidinha. Na imersão a gente vai ter mais tempo de ficar olhando de forma mais profunda para essas questões, tá? Show! Beleza, maravilha. Bora pro terceiro ambiente. Olha para ele. Agora fecha os olhos. Visualização imaginativa. Vai lá para esse ambiente. Olha para o ambiente. Para as coisas que compõem esse ambiente, a parte física, o layout. Às vezes aquilo que você ama, às vezes aquilo que você não gosta, mas está ali, só olha, só observa. Agora esquece tudo isso estético e perceba o que desperta em você de sensações e emoções. E deixa isso vibrar em você, não bloqueia não, fala não, isso aqui eu não quero sentir, não. Agora nós estamos num ambiente seguro para perceber, tá? Perceba as sensações, abre espaço para essa percepção. Muitas vezes a gente não abre espaço para perceber. A gente é ensinado só a explicar, deduzir, decorar regras. Não, vamos sentir. Beleza, show. Vem, volta para o momento presente e vamos representar com cores então esse terceiro ambiente. Maravilha. Quarto ambiente. Olha para o ambiente, lê o nome dele e agora fecha os olhos e vai se projeta nesse ambiente, nesse terceiro ambiente. Dá uma passeada no ambiente, visualiza você nele, percebendo as configurações físicas, estéticas, a energia do ambiente. Agora esquece toda essa parte física, estética e sinta o que esse ambiente desperta em você.
Não fica viajando em história, não. Só percebe. É como se a gente estivesse em presença percebendo. Sem ficar, porque isso, aquela história, Só percebe. Ótimo, abre os olhos e representa isso com cores, então, nesse quarto ambiente da casa. Flávio, eu sinto de deixar um espaço em branco aqui. Pode? Pode. Tô falando isso porque eu senti de deixar um espaço em branco aqui nesse quarto ambiente. Mas também não preciso de explicar o porquê para mim mesmo que está em espaço em branco. Show. Maravilha. Bora pro quinto. Olha para o quinto ambiente, o nome desse ambiente. Agora se projete nesse ambiente. Visualize você nesse ambiente. Perceba as configurações, tudo que está compondo esse ambiente nesse momento. E agora faça a percepção de emoções e sensações esse ambiente desperta em você. Maravilha, abre os olhos e vamos fazer a representação com as cores dessas sensações. Show, maravilha. Todo mundo ok? Beleza? Show. Agora olha para esse raio-x emocional desses ambientes. Essas emoções, elas são um campo de informação daquela questão que você se propôs a olhar na sua casa. Então isso que está representado em emoções de cada ambiente é a representação, a ilustração do mapa emocional da questão que você se dispôs a olhar lá no início do exercício. A partir disso, você vai escrever em cada um dos círculos uma palavrinha que represente as sensações que estão nesse ambiente. Uma palavra. Então vai olhar para o primeiro ambiente com as cores, com as sensações que você percebeu e vai escolher uma palavra que represente essas sensações nesse ambiente. Tá? Uma palavrinha só. Para cada ambiente. Não tem problema se a palavra a princípio não tiver ligação com a história, com o que você sentiu, a palavra que vier você escreve. Nossa. Ave Maria, aqui o negócio já tá profundo aqui.
emocional. Show. Beleza, ok? Deu certo? Todo mundo? Levanta, deixa eu ver aqui. Faz assim, quem tá comigo, quem já deu... Ok, maravilha. Então você vai falar uma frase se você sentir para esse mapa, para esse campo de informação, você vai falar o seguinte: vocês são a representação emocional da minha questão ancorada na minha casa. Repetindo, vocês são a representação emocional da minha questão na minha casa. Outra frasezinha só se você sentir. Eu abro espaço dentro de mim para perceber vocês além do que eu posso explicar. Eu abro espaço dentro de mim para perceber vocês além do que eu posso explicar. Olha para o mapa, fecha os olhos e abre esse espaço interno. Falei, eu abro o espaço interno para perceber além da minha própria explicação. E percebe isso. Ótimo, abre os olhos. A partir dessa percepção, você vai eleger um dos círculos como o mais significativo para essa questão hoje. Então elege. Coloca lá um xizinho, um asterisco, uma cruzinha, uma bolinha no círculo que é mais significativo para você nesse momento. E aí você vai falar. No âmbito da minha questão, o ambiente mais significativo é o ambiente, no meu caso, o quarto de casal. E a emoção que representa esse ambiente, no meu caso, é a cura. Então você vai falar isso para você. E falar é muito importante, porque a gente começa a hackear o nosso cérebro. Então, no âmbito da minha questão, o ambiente mais significativo é... E a emoção que representa a minha ligação com esse ambiente e com a minha questão é... Show. Maravilha. Agora você vai imaginar, fechar os olhos, imaginar esse ambiente sendo realmente um ambiente mais significativo para a sua questão, com a representação dessa emoção. Então imagina esse ambiente sendo representado por essa emoção e esse ambiente sendo mais significativo na sua questão. Feche os olhos e imagina isso. A imaginação é muito importante. Maravilha. Show. Volta para o momento presente. E agora eu vou dar uma oportunidade de a gente ter uma informação a mais em relação a isso, tá? Eu vou tirar uma carta sistêmica e depois Paula vai tirar um oráculo para nós, para a gente trazer uma informação para esse ambiente mais significativo em relação à nossa questão, tá? Então eu vou pedir para vocês escreverem no chat essa e essa e essa. Quando eu passar a cartinha, cada um escreve essa, e aí quando a gente chegar no sétimo essa, eu vou parar e vou tirar a cartinha para o grupo inteiro, que é uma mensagem para esse ambiente e a essa emoção mais representativa nesse mapa emocional da casa em relação à nossa questão. Então quando eu começar a passar as cartinhas, vocês escrevem no chat aí para mim, por favor, a palavra essa, que representa cada uma das cartinhas. Quando chegar no sétimo eu paro, ok? Então deixa eu abrir aqui o pop-up do chat. Eu vou começar a passar as cartinhas e vocês podem começar a escrever então. Vamos lá.
Opa, deu, beleza. Em relação a esse ambiente, a essa sensação, vinculado a essa questão, a mensagem que veio para o grupo é essa: eu sou a natureza e a natureza sou eu. Se quiser escrever no ambiente essa frase, escreva aí essa frase. Eu sou a natureza e a natureza sou eu. Não tente explicar agora, tá? Deixa os insights virem naturalmente. Pode ser que já explodiu a cabeça no primeiro momento. Ok. Não, Flávio, não tem nada a ver. Calma. Percebe, porque o insight ele vem naturalmente a partir da percepção, da explicação não. E para complementar essa informação, Paula vai tirar uma carta de um oráculo lá que ela escolheu agora. Não estava combinada essa parte, né, Paula? Vai ser tipo isso na imersão. Mas Paula vai tirar para nós um oráculo para complementar, então. Fala aqui. Vai ser tipo isso. Vai, total. Vai ser tipo isso na imersão, é maravilhoso. Eu sou cheia dos. Não, eu sou cheia, né, dos cronogramas, Flávio. A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, beleza, vamos super. Ele vai quebrar todas as minhas rigidezes. E você vai trazer a planilhazinha no caderninho pra gente ler lá no começo. Paula já falou, eu vou chegar um dia antes pra gente combinar tudo, né? Eu falei, vamos combinar tudo. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui, ela vai pular, tá, a carta? Vamos ver, a carta que vai sair. Aqui, pulou. Ih, que linda. Peraí, eu tô tirando, gente, o tarô do Osho. Eu amo esse tarô, na verdade ele tem partes dele, é realmente um tarô e partes dele é oráculo. Ele é um tarô misturado, ele é uma coisa muito lindo. E a carta que saiu foi silêncio. E aí eu vou ler a carta pra gente aqui. A energia do todo apossou-se de você. Você está possuído, você nem mesmo existe mais. O que existe é o todo. Neste momento, à medida que o silêncio o penetra, você vai sendo capaz de compreender a significância dele, porque ele é o mesmo silêncio vivenciado pelo Buda Gautama. É o mesmo silêncio de Xuan Tzu ou de Bodhidharma, de Nansen. O sabor do silêncio é o mesmo. Os tempos mudam, o mundo muda se transformando, mas a experiência do silêncio, a alegria que vem dele, permanece a mesma. Essa é a única coisa em que você pode confiar, a única coisa que nunca morre. Esta é a única coisa que você pode chamar de seu próprio ser. Putz. E a frase que a gente tirou antes foi: eu sou a natureza sou eu. Então, para a gente finalizar essa prática, fecha os olhos um pouquinho. Percebe esse movimento. O objetivo do movimento é a percepção. Então, percebe. Silencia o ser agora. De todas as suas preconcepções, de todo o seu barulho mental, daquilo que você quer resolver. Silencia, se entrega ao próprio movimento da manifestação do que a gente chama de vida. E só é possível se entregar a esse movimento sem preconcepção, silenciando o ser. Então respira profundo, silencia o seu ser por inteiro e percebe agora, dentro de você, um novo caminho surgindo.
para que você possa ter uma nova relação com essa questão que você trouxe para olhar nesse raio-x emotivo da casa. Então, a partir do silêncio do ser, vamos lá, vamos falar juntos. A partir do silêncio do ser, eu abro a autopermissão para que caminhos internos se manifestem em mim para uma nova relação com a minha questão. Beleza, abre os olhos, poderoso, chique demais. Maravilha, show, muito bom. Silêncio, né? Silêncio terapêutico. Gente, foi uma honra, né? Mais uma vez. Primeiro, Paula, uma honra estar com você fazendo esses movimentos. Muito bom. Já estou querendo que a imersão seja amanhã. Para mim também, querido, uma honra imensa, uma alegria imensa e estou empolgadíssima, você sabe. Isso aí. E muito obrigado a vocês também. Se agradeçam por ter dado essa oportunidade a esse movimento. Percebam as nuances dessa percepção do movimento de hoje, né? De toda a aula, de tudo que a gente conversou, do exercício. Não fique tentando deduzir as coisas, mas percebam a sutileza dos insights que vão surgir a partir desse raio-x da casa. Sinto em lhes informar que a partir do momento que a gente fez o exercício, as percepções não são mais essas. Já são novas percepções. Então não é para ficar guardando o mapa da minha casa. Não, eu fiz aquele dia. Eu lembro quando eu fui dar uma palestra no seminário do Solano, um rapaz veio para mim e falou assim: Flávio, eu fiz uma aula com você no YouTube já tem uns 3 anos e o mapa do exercício tá no meu cofre guardado. Eu falei: tira e joga fora ontem. Não posso, porque não representa. Falei: sim, ok, mas já foi, já mudou. Mas é um marco na minha história. Tudo bem, como marco, como divisor de águas, ok. Mas não é uma coisa para se apegar. É uma coisa para se viver, se vivenciar. Tá? Então não precisa guardar. Eu quero até falar uma frase aqui, né? Tudo aquilo que vem à tona de percepção nossa, do nosso emocional, né? Quando a gente consegue olhar e perceber, sempre falo, né? Tipo, mais de 90% da cura já foi realizada, né? Então, realmente muda, né? Exatamente. Querida, boa noite, Paula. Muito bom, a gente se fala amanhã, gente. Boa noite, amores a todos. Gratidão infinita. Muito bom a presença de cada um. Uma honra estar aqui com todos vocês, uma alegria. Boa noite a todos. A gente vai deixar nos grupos a gravação, né, Paula? Eu vou fazer uma edição da aula, vou deixar lá no grupo. Quem veio pelo grupo vai ter acesso pelo grupo, tá? Paula deve deixar nos grupos dela também. E depois assistam, se quiser fazer o exercício de novo, façam. E quem sentir, então, venha para a imersão com a gente, tá? Beijo no coração. Tchau. Boa noite. Boa noite, amores.